menos metade do ano, talvez isso seja um fator realmente de adaptação à nossa realidade. Isso não será tão mal, acompanhado de um campeonato nacional. Mas, na opinião dos alunos, se apenas tivermos campeonatos regionais, isso será bastante negativo. Por exemplo, a exclusão dos times do Nordeste numa Série A, se ela continua. Há uma tendência muito grande de concentrar hoje na dinâmica, no planejamento, na estrutura que está sendo proposta, há uma tendência muito grande que, com o tempo, isso fique concentrado com Rio, São Paulo, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, e o Rio de Janeiro, naturalmente. Então, isso será uma coisa problemática. Uma outra dimensão, um recesso econômico pós-Copa. Ninguém está trabalhando pela euforia da Copa com essa possibilidade. Fala-se do legado, mas não de um recesso econômico. Perfeitamente, mas isso é uma possibilidade. Depois, os equipamentos são caros, os ingressos podem ter um preço elevado e acontecer de o futebol se tornar um subproduto da televisão. Então, esses fatores me pareceram inteligentes e eles têm um peso muito grande na intersecção, na inter-relação dessas variáveis com dezenas de outras que foram elencadas. No plano já ideal, então nós teríamos um cenário, por exemplo, com o fortalecimento dos clubes e das marcas dos clubes, boas parcerias comerciais, com um bom diálogo com os veículos de comunicação. Isso a partir da Copa do Mundo, então? Isso vai aumentar bastante. Eu penso que isso vai ser um fator de extrema alavancagem de negócios. A presença de segurança nos estádios e em torno dos estádios. Essa questão hoje é grave e ela está sendo, na opinião dos alunos, na visão sistêmica, uma consequência indesejada do fortalecimento e do orgulho com a marca. Isso está sendo uma função perversa dessa dimensão mais positiva. É um fator interessante, porque em sistema, na dinâmica de sistema, você não só tem um caráter expansivo virtuoso, você também tem um caráter indesejado vicioso. E isso pode ser um fator a ser observado. Ô Iberê, na perspectiva, então, do futebol aí, você tem dois lados que podem ser... Quer dizer, um lado você tem o otimismo e o outro lado o pessimismo. Quer dizer, na verdade, tem um caminho aí a se seguir. Eu fiquei surpreso com a fala dos dois, do treinador e do dirigente, porque dentro de um planejamento, a gente não faz planejamento sem a questão metodológica. E eles não falaram da metodologia. Talvez não tenha um método. Eu sei que ali tem, porque eu vi alguma coisa nas matérias. Mas é preciso que o público saiba quais são esses métodos. E os atletas também, para trabalhar dentro de quais métodos. E outra coisa, falaram ali sobre questões do software, não sei o quê, mas existem as questões emocionais. E hoje nós estamos tratando da questão cognitiva, que envolve o atleta na competição, no momento da competição. E se nós não tivermos como pegar essas questões para trabalhar junto aos indivíduos, nós não vamos evoluir. Podemos planejar, falar de software, mas se a gente não trabalhar as questões cognitivas e emocionais, a gente não vai ter muita evolução. Pois é, por isso que alunos da Universidade Federal de Pernambuco e o reitor Anísio Brasileiro opinam sobre as contribuições dos sistemas dentro do futebol. Vamos conferir. O livro conta com a participação de 12 alunos que refletiram sobre o futebol de uma forma sistêmica. Vamos saber a opinião de alguns desses alunos. No nosso caso, especificamente, a nossa contribuição, nosso objeto de estudo é ajudar os gestores e os coordenadores do futebol a melhorar o seu processo de gestão estratégica. Para quem queira aceitar essa contribuição, né, seja clubes, sejam federações, sejam pessoas particulares que gostem de estudar o futebol, que gostem de pensar o futebol, a gente quer dar essas pessoas essa perspectiva do pensamento sistêmico, né? Observar o futebol agora de forma sistêmica, né? Observar, dentre tantas variáveis que a gente discute dentro do futebol, tantos aspectos onde a gente enxerga o futebol, a gente hierarquizar tudo isso aí. O livro, ele aborda a teoria da ação comunicativa sistêmica, né? Então, isso por si só já é uma coisa bem inovadora dentro da perspectiva de gerenciamento de projetos. O livro ele vai trazer como recuperar o cenário do futebol nordestino, onde é que a gente pode melhorar num cenário global, né, para que o futebol realmente se recupere, ou o futebol não entre num processo de depressão maior. Como surgiu a ideia de usar o futebol como objeto de estudo? Vimos dentro da turma que alguns alunos gostavam muito de conversar sobre futebol e surgiu então essa oportunidade de usar o futebol, o tema futebol,
como o nosso trabalho final, né? Então, dentro da disciplina onde a gente estudava o pensamento sistêmico, então a gente decidiu estudar o pensamento sistêmico aplicado ao futebol do Nordeste. O que significa para os alunos participarem de um projeto como esse? É super gratificante, né? São raras as disciplinas que dão para a gente essa oportunidade de lançar um livro. Você faz de uma disciplina algo muito maior. Você consegue construir conhecimento e compartilhar esse conhecimento com a comunidade acadêmica e fora da universidade. Então é bastante enriquecedor uma experiência como essa. O reitor Anísio Brasileiro fala da relação entre o futebol e a tecnologia. O futebol é uma paixão mundial e a universidade, ao publicar esse livro através do Centro de Informática e de todos os autores, ela dá uma contribuição inestimável ao entendimento da relação entre futebol e tecnologia. Pois bem, nós vimos essa relação imbricada de futebol e tecnologia. Você estava falando das variáveis, inclusive as positivas, e eu interrompi para chamar a matéria. Eu gostaria que você terminasse um pouco aí do ponto de vista positivo. Eu acho que isso é importante também para o torcedor e para nós que lidamos com futebol, direto ou indiretamente. Sem dúvida. Eu vou retomar as palavras de Iberê. Nesses últimos 30 anos eu tenho trabalhado exatamente isso. Quando você tem um projeto e você procura pessoas e talentos para um projeto, basicamente você vai perguntar o grau de autodomínio que essas pessoas têm antes de uma proficiência técnica. Isso é fundamental. Quer dizer, as competências humanas, elas estão alicerçadas, fundadas em autodomínio. E eu quero me referir diretamente mesmo ao autoconhecimento, à expansão da consciência, à concentração em desempenho. Isso é absolutamente... Cognição. Exatamente, fundamental. A atenção plena não é só uma questão de se meditar, é uma questão de você ter uma observação mais lúcida, mais sensata, de quais são os estímulos do seu ambiente. Então, é engraçado, eu fiz um capítulo, e aí é de minha responsabilidade esse capítulo, em que eu elenquei 29 variáveis, ou 29 fatores, diretamente envolvidos no jogo. E coloquei o desempenho do árbitro, e basta se lembrar desse jogo domingo passado agora, no Náutico Santa Cruz, como foi o regulamento foi complicado. Isso, né? isso. O desempenho do árbitro foi inteiramente condicionado. Então, o desempenho do árbitro, a ação fortuita de algum evento e o clima, a atmosfera do ambiente imediato na torcida. Então, eu coloquei esses fatores mas não fomos além do estádio. Então, nenhum outro fator, digamos assim, do macroambiente foi considerado, que são riquíssimos. Então, você há de dizer, então ficaram 26 variáveis, Valença. O software que nós falamos, ele extrai estruturas de relacionamento entre variáveis. E ele apontou 5 delas como as fundamentais nas 29, ou seja, elas têm como se fosse uma rede de relacionamento. Quer dizer, você compreendendo essas 5, já dá para ter uma ideia mais precisa. Perfeitamente. E atuando sobre as 5, você praticamente atua sobre as 29. Então, vamos ver se os nossos dirigentes vão atuar sobre essas 5 e também os técnicos, os treinadores, toda a equipe, o corpo técnico e gerencial dos nossos clubes de futebol aqui de Pernambuco em particular. Mas eu vou me fundamentar nas palavras dele. Quer dizer, digamos que haja em um clube, não é, em uma equipe, um alto grau de conhecimento. Exatamente, de autoconhecimento, seja médio, seja elevado. As variáveis são essas. Uma capacidade de articulação em funções defensivas, articuladoras e finalizadoras. E aí você pode ver dos 3 grandes times de Pernambuco quem esteve mais estável nisso. Pode não ter sido o melhor desempenho isolado de cada uma dessas áreas. Quando ele fala defensiva, de transição e ofensiva. Exatamente. Segundo, um grau de proficiência média dos atletas no desempenho dos fundamentos. E isso não pode ser você ter um Messi, ter 10 cabeças de bagre, não vai adiantar. É melhor... E hoje, professor, não só os fundamentos técnicos, mas a percepção e tomada de decisão para resolver as situações problemáticas. Tem que ter outras habilidades Sem também. dúvida, e sobretudo a própria percepção, quer dizer, qual é a capacidade que você tem de conhecimento dos seus movimentos e de responder antecipadamente aos estímulos que você recebe. Antecipação. Não é? Agora, vem uma estratégia de jogo assimilada, não uma estratégia de jogo praticada. E nisso, talvez, o treinador disse, há um hábito. E, para concluir, um comprometimento médio dos atletas com excelência e visão comum. Quer dizer, o que é que se espera coletivamente? O que é que se espera da ação coletiva da equipe? E, por último, coesão, solidariedade e confiança. Fundamental. Não é fundamental. Então, essas 5 variáveis que sistemicamente representaram o núcleo mais
pesado, digamos assim, o mais influente do sistema, eles estão lastreados no autoconhecimento, na expansão da consciência. Muito Isso obrigado. é fundamental, né? Quer dizer, esperamos que os nossos dirigentes, nossos técnicos, como eu disse anteriormente, possam se apropriar um pouco do gerenciamento de projeto, que foi o tema hoje do Cabeça de Área. Nós agradecemos a participação de vocês e você que acompanhou a nossa audiência. Até a próxima semana com mais um Cabeça de Área.